Olá, pessoal amigo do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Estamos mais uma vez juntos, em mente, em coração, para mais uma lição do livro Religião dos Espíritos. Lição essa trazida para nós através das mãos de Francisco Cândido Xavier e do seu mentor Emmanuel. Mas antes de nós iniciarmos, como sempre, vamos fazer um breve agradecimento. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, por todas as oportunidades que nós temos de vida, de trabalho, de estudo. E vamos juntos rogar ao nosso Mestre Jesus que seja conosco e que esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, voltando, pessoal, ao nosso livro Religião dos Espíritos, a lição que nós vamos hoje, né, fazer a leitura e o comentário é a lição de número 60, Estranho Delito. Essa questão ela vai nos explicar, né? Essa leitura vai nos explicar a questão 798 do Livro dos Espíritos. E ela foi trazida a uma reunião pública do dia 31/8 de 59. Então, vamos primeiramente à questão do Livro dos Espíritos, e depois nós iremos ler a lição e irmos comentando os trechos, que é uma lição um pouco longa. Então, vamos lá, pessoal. Essa questão 798, ela está na influência do Espiritismo no progresso. Então, a pergunta: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? E a resposta dos amigos espirituais: certamente se tornarão crença geral e marcará na era, na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra os interesses do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a experiência de pessoas interessadas em combatê-lo. Umas por amor próprio inteiramente materiais, porém virão a ficar insulados, seus contraditores, e se sentirão os demais sob pena de se tornarem ridículos. Essa é a resposta. Então vamos lá à lição do Religião dos Espíritos, da questão 798. Observando a hostilidade manifesta que vem sofrendo a doutrina espírita desde a enunciação dos seus princípios por Allan Kardec, estudemos o motivo pelo qual Jesus teria sido condenado na barra dos tribunais humanos. Todos sabemos que o Cristo não foi vítima de assassínio vulgar. Não obstante, sem razão, foi preso, inquirido, processado, qualificado na posição de réu, condenado à morte pelo mais alto conselho da comunidade a que pertencia. O libelo não permaneceu circunscrito no âmbito religioso da nação israelita. A sentença foi conduzida à ratificação do arbítrio romano na pessoa de Pilatos, submetida à consideração da autoridade provincial na presença de Antipas, em seguida exposta a veredito da multidão. Dentre todos os poderes a que foi apresentado,
não se tem notícia de voz alguma que se levantasse para defendê-lo. Entretanto, qual seria a culpa do mestre nos quadros do seu tempo? Ter-se-ia incompatibilizado com os sacerdotes? Declarava ele mesmo que não vinha destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. Afrontaria acaso os abastardos do mundo? Não possuía uma pedra em que repousar a cabeça. Guerreara os políticos dominantes? Ensinava o respeito e a legalidade, proclamando que se deve a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Menoscabava, porventura, o prestígio médico? Valia-se apenas da oração e do magnetismo divino de que se fazia intérprete no socorro dos doentes. Dilapidar o interesse dos comerciantes de sua época, qual acontece ainda hoje, pratica beneficência quem multiplica pães e peixes em favor dos famintos. Insultar a filósofos e os pesquisadores do espírito sequioso de experiências. Ele mesmo anunciou que todos conheceremos a verdade, para que a verdade nos faça livres. E depois de crucificado, seus continuadores legítimos, por muito tempo, foram perseguidos, humilhados, espancados, martirizados, ridicularizados, apodrecendo nos cárceres, algemados a ferro, supliciados em gabinete de tortura, passados a fio de espada, ou cedidos à sanha das feras, sanguinárias nos espetáculos públicos. E agora, a doutrina espírita lhe revive os ensinamentos quando lhe esposam o programa de educação e de justiça, de libertação moral e fraternidade pura, já que a evolução do direito entre os homens não mais permitem se ergam cruzes e fogueiras para os que creem na sabedoria e no amor da providência divina. Padecem calúnias e vilipêndios, sarcasmos e perseguições. Isso, porém, acontece simplesmente porque a infração do espiritismo, que reverencia a religião, ilumina, filosofia, venera a ciência, tanto quanto o delito de Jesus e dos seus genuínos seguidores nos primeiros 3 séculos do cristianismo apostólico. É o de combater o cativeiro da ignorância e o império do vício, a sombra da mentira, o domínio da opressão, ajudando a alma do povo a sentir e a raciocinar. Quanta coisa maravilhosa, né? Que nós temos em nossas mãos e à nossa disposição. Quantos ensinos, quantos estudos que nós temos aqui para que a gente possa analisar, né? Essa nossa lição chama-se Estranho Delito. Por que estranho delito? Porque Jesus foi julgado, como diz aqui na nossa lição, ele foi julgado e condenado única e exclusivamente por ensinar a transformação do homem, para que o homem se transforme de dentro para fora, para que esse mesmo homem desapegue das coisas materiais aqui do plano
e eleve o seu coração, para que, como dizia ele mesmo, possa entrar no reino dos céus, pela porta estreita. Estreita, né? Larga é a porta da perdição, estreita é aquela que vai nos fazer adentrar ao reino de Deus. Por que é estreita? Porque é estreita que vai nos fazer a transformação, nós nos transformarmos. Estreita porque requer de nós sacrifícios que muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer. Com vícios que todos nós temos, manias, vícios, imperfeições, muitas vezes a maledicência, enfim, nós não vamos falar aqui das viciações que não vêm ao caso, que todos nós temos, porque se não tivéssemos, não estaríamos mais aqui no plano de prova e expiação, já estaríamos no mundo regenerado. Então, se aqui estamos, é porque nós precisamos vencer ainda a nós mesmos, nos transformarmos. O primeiro feito de Jesus, eu já falei isso em palestras anteriores, o primeiro feito, né, a gente não fala milagre, porque a gente sabe que no Espiritismo não há milagre. Jesus usava tudo que ele dispunha de conhecimentos para fazer as suas curas, através do magnetismo, e aqueles que estavam aptos a receber, que já tinham modificado seu interior, eles receberiam, sem dúvida, aquilo que já mereciam receber. Mas Jesus, né, no seu primeiro feito, ele estava nas bodas de Caná, com sua mãe e alguns discípulos, mas não havia sido chegada a hora, ele mesmo diz a Maria, né? Porque os judeus, eles passavam por uma série de, não vamos dizer batismos, né, mas por uma série de questões que eles só poderiam, e estudos, logicamente, que eles só poderiam ir a público após os 30 anos de idade. A gente vai ver isso em Paulo e também em Jesus, que somente após os 30 anos ele pôde levar a palavra a público. Então, Jesus ainda não era completo os 30 anos, e ele estava nas bodas de Caná, e Maria pede que ele faça alguma coisa no casamento, porque o vinho havia terminado. E Maria pede a ele que faça, e ele diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora, mas como um filho obediente que era, respeitador dos pais, ele atende ao pedido de Maria, pede que encham as tinas que tinham vinho com água, e aquela água ela é transformada em vinho. E aqueles que consumiram o vinho diziam que o melhor vinho tinha sido deixado para o final, ao contrário do que faziam nas festas, né? Porque o pessoal já estava embriagado, servia um vinho mais de qualidade inferior. E nessas bodas, o bom vinho foi deixado para o final. O bom vinho é a transformação, né? Esse milagre que Jesus, milagre entre aspas, essa transformação que Jesus fez na água, tornando ela com o sabor e a aparência do vinho, é isso que Jesus traz para nós. Essa transformação, para nós nos transformarmos em vinho bom, transformarmos o nosso coração. E Jesus foi combatido exatamente por isso, por ele pregar a transformação do homem. Por que os primeiros cristãos, eles iam para o circo, eles eram queimados em fogueiras, ou eram crucificados, passados na espada, como diz a lição, eles eram degolados, como foi Paulo? Por quê? Porque Jesus ensinava muitas vezes, né, para que eles, principalmente aquela população composta na maioria de escravos, que eles não se rebelassem, que eles tivessem compaixão dos seus algozes, que eles transformassem aquele ódio que tinham pelos patrões, pelos senhores, que eles transformassem esses sentimentos em sentimentos mais puros, para que eles pudessem
adentrar, né, o reino de Deus, a evolução, a paz. O reino de Deus é a paz, é a consciência tranquila, é estarmos bem conosco mesmo. Então, Jesus ensinava essa transformação para aquele povo tão sofrido, escravizado, sem a condição de ter cultura, um povo ignorante, não no sentido pejorativo, mas na falta de conhecimento que era imposta àqueles que eram escravizados. Muitas vezes eles tinham muito conhecimento porque eram escravizados de povos conquistados, mas que eles eram muitas vezes nobres e eram obrigados a trabalhar como escravos, e isso os revoltava. E Jesus ensinava que não se devia ter revoltas. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque deles é o reino dos céus. Então, essa transformação que Jesus trouxe para aquele povo sofrido da época incomodava os sacerdotes, os grandes do sinédrio, porque ele estava pregando a igualdade, não a igualdade material, mas a igualdade perante Deus. Ele trouxe para nós o Deus Pai de amor, e não aquele pai que castiga, não aquele pai que troca, que privilegia, não aquele pai que prefere um filho ao outro, mas um pai bom, justo, amoroso, benevolente, todo poder, todo justiça, todo misericórdia. Que é esse pai que Jesus trouxe para nós. Então, isso incomodou os poderosos da época, porque eles não teriam mais como manipular essa população para as questões materiais, porque eles tinham um povo mais dócil, vamos dizer assim, com mais fé, com mais perseverança naquilo que Jesus estava trazendo, né? E essa luta durou 3 séculos, como está dizendo aqui para nós Emmanuel, e como nós sabemos através da história, que foram 3 séculos de perseguições aos cristãos, até que o cristianismo fosse reconhecido em Roma. Então, a nossa comparação dos primeiros cristãos com o espiritismo, ela é uma comparação que a gente pode dizer quase que exata. Como conta Emmanuel para nós, não era mais permitido que se queimassem pessoas nas fogueiras e nem fossem à forca e nem crucificados. Mas na Espanha nós sabemos que os livros de Kardec foram todos queimados em praça pública. Que a perseguição aos primeiros espíritas também foi acirrada, não só, né, na Europa, mas aqui no Brasil também houve perseguição religiosa. Hoje nós temos essa liberdade de crença, temos até o Dia do Espírita, o Dia do Espiritismo, onde nós podemos ter a nossa crença livre. Cada um de nós pode ter a sua fé de acordo com aquilo que vai mais de encontro ao seu coração. Nós não temos mais essa preocupação de estarmos escondendo, nos escondendo, escondendo o Evangelho de Jesus por conta de perseguições, como foi na época de Jesus e como foi no início do Espiritismo também. E como traz a questão no Livro dos Espíritos para nós, o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Porque não tem como nós termos a justiça divina sendo proclamada sem que haja a reencarnação. Se Deus é bom, justo, não é um Deus parcial, ele dá oportunidade para os seus filhos. E essa oportunidade ela é dada através das vidas sucessivas, para que nós possamos refazer aquilo que fizemos de imperfeito, de não tão bom. Quando eu faço um bolo,
E esse bolo, ele não cresceu, ficou sem sabor, não ficou da forma que eu sei que deveria ter ficado. O que é que eu faço com esse bolo? Eu vou continuar fazendo a mesma receita, do mesmo jeito, da mesma forma, para que os bolos futuros saiam da mesma forma, sem sabor, sem cor, muitas vezes enrijecido? Não, eu vou trocar receita, ou eu vou transformar aquela receita em algo melhor. Então, tudo aquilo que não está feito de acordo com o bem, com o amor, com o belo, nós vamos aprender a fazer com amor, com bondade, com sabedoria, através de nossas vidas sucessivas. Tudo aquilo que eu aprendi nessa encarnação, tanto de bom quanto de ruim, é essa bagagem que eu vou levar comigo para o reino de Deus, que eu vou levar comigo para o mundo espiritual. Né? É isso que eu vou levar comigo. Todas essas aquisições, todos esses aprendizados que nós estamos passando por eles, todos nós. E a justiça e a bondade, a misericórdia do Pai nos acompanha e nos dá essas oportunidades para que a gente cresça, para que a gente se transforme, para que não precisemos mais passar pela fogueira, sermos, né, literalmente queimados, sermos crucificados por nós mesmos, para chegarmos à perfeição. Nós podemos chegar a uma evolução maior, simplesmente parando, pensando, analisando nas nossas atitudes. O que eu preciso transformar? Às vezes é difícil, porque o nosso orgulho e nossa vaidade não permite que enxerguemos as deficiências em nós. Então, ouvir o que o outro está falando por nós, para nós, é muito importante. Tem uma história, né? Como eu gosto muito de contar história, tem a história de um grande sábio que ele era acompanhado por muitos discípulos. E ele falava em público nas praças, e ele pregava, e esses discípulos o amavam de paixão. Mas ficava sempre um pouquinho retirado um cidadão que ficava observando a fala daquele mestre, e do nada ele fazia perguntas que muitas vezes o mestre tinha que parar, pensar, analisar, para poder responder aquelas questões. E os discípulos, como queriam beber a sabedoria daquele mestre, ficavam muito bravos com esse cidadão, não gostavam dele de forma alguma. E ele sempre estava lá, ouvindo o mestre fazendo questionamentos, ouvindo o mestre fazendo questionamentos. Até que um belo dia, ele não apareceu mais, em uma reunião, em duas, em três. E os discípulos ficaram preocupados e foram procurar por ele e souberam que esse cidadão havia partido para o mundo espiritual. E eles foram contaram para o mestre, o que o mestre ficou extremamente entristecido, muito entristecido, verteu lágrimas de dor por aquela criatura ter perecido, né? Ter partido, como nós fazemos, por mais esclarecimento que nós tenhamos, na hora da partida dos nossos queridos, nós vertemos lágrimas, né? Isso chama-se humanidade, sentimentos. E o mestre, logicamente, por ter sentimentos elevados, chorou. Quantas vezes Jesus também não chorou, né? Por nós. E os discípulos ficaram indignados. Mas, mestre, você deveria achar ótimo que ele não vai mais interromper as reuniões, ele não vai mais interromper a sua fala. E o mestre diz: não, foi uma grande perda, porque ele, com seus questionamentos, me desafiou a eu me tornar cada vez melhor. Então, o desafio de Jesus é esse:
é nos transformarmos, é nos tornarmos cada vez melhor, ouvindo o Evangelho, pensando em muitas críticas que às vezes nós recebemos e ficamos com raiva da pessoa. Deixamos a pessoa de lado, não falamos mais. Nós temos esses melindres, né? Todos nós temos. Mas muitas vezes nós precisamos ouvir sim e analisar. Será que eu realmente estou me vendo dessa forma? Porque eu sou benevolente comigo, eu me acho perfeita, não é? Nós somos mais ou menos assim. Ah, o Espiritismo me modificou, me transformou, eu sou espírita, já vou chegar lá do outro lado com as portas do paraíso abertas, me recebendo. Será? Vamos pensar, né? Vamos pensar se esse estranho delito de Jesus, que foi a bondade e o amor por nós através dos seus ensinos, se foi realmente um delito, né? E que delito nós temos praticado? Com certeza alguns, né? Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para nós encerrarmos, e vermos aqui no nosso capítulo 18º, no item 3, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta, apertado o caminho que leva para a vida. E quão poucos os que acertam com ela. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Caríssimos, a porta estreita está aí para nós adentrarmos para o mundo da luz e da paz. Esse estranho delito que foi imputado a Jesus, na realidade, ele é o maior ensinamento que nós já podemos ter, que nós poderíamos ter para a nossa própria evolução. Vamos analisar, né? E vamos pensar sobre a porta estreita, sobre a nossa transformação. E dessa forma vamos agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, por essa oportunidade que estamos tendo de aprendizado, rogando ao Mestre que seja conosco, que permaneça conosco, hoje, agora e sempre. E rogando a vocês que nos assistem, que possam divulgar as nossas mídias do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, através do YouTube, do Instagram e do Facebook. Que possamos todos estar em paz. A paz reine em nós. Que assim seja.